Pronto, tá gravando então. Bom, gente, boa noite para todo mundo, boa noite para quem estiver assistindo a gravação aí depois, tá? Eu tô tentando. Ai, espera que eu não liguei para compartilhar a tela, tava já abrindo o slide aqui. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver, tentando. Acho que tá indo, vamos ver. Conseguem ver minha tela? Sim. Consigo, sim. Perfeito, gente. Então vamos nessa. Tá. Eita. Bom, gente, teve uma pequena confusão na última aula, que o professor Redígulo falou que essa seria a aula de Descartes, né? Mas não era aula de Maquiavel. A de Descartes vai ser, então, a aula de vocês da semana do dia 2 de agosto, tá? Bom, Maquiavel aqui, vocês vão ver que aqui começa, a partir de agora em diante, começa a ter um pouco uma mudança, assim, qualitativa do tipo de filosofia que a gente está tratando, tá? Até agora, então, vinha uma filosofia medieval e clássica, né? Então, que estão preocupadas com questões como, bom, toda uma ampla gama de questões, né? Mas que tem um certo, que tem algumas características que agora vão começar a mudar, tá? E o Maquiavel vai ser um dos primeiros que vai aí dar start a essa mudança. Vocês vão ver como a filosofia dele é um pouquinho diferente, tá bom? Deixa eu tirar as coisas de baixo. Pronto. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, gente, pode me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Bom, queria primeiro, antes de começar, entrar no assunto mesmo dessa aula, eu queria saber, vocês já ouviram a palavra maquiavélico? Sim. Sim. O que vocês entendem por isso? Alguém quer me falar o que entende por maquiavélico? Acho que é uma pessoa que tenta fazer com que as coisas sempre favoreçam a si, ou que manipule tudo a seu favor. Eu acho. Boa, boa. Quem foi que falou? Foi o Vitor. Oi, Vitor. Pra mim sempre chegou meio como maldoso. Algo generalizado como maldoso. Isso. Acho que os dois estão certos. É por aí que costumam usar isso no dia a dia, né? Quando falam uma pessoa maquiavélica, é aquela vilã de novela, né? Pessoa que é má, que só pensa nela, que faz as coisas que vão beneficiar ela e deixar todo mundo se ferrar, né? Enfim, É. então, e isso vem de Maquiavel, né? Mas aí eu quero que a gente fique um pouco com essa expressão na cabeça, tá? E aí até o fim da aula vamos ver o que a gente acha disso, tá? Vamos ver, principalmente vamos ver se Maquiavel era maquiavélico nessa definição que se dá normalmente, né? Na forma como se usa no dia a dia, que nem teve outras palavras que a gente já viu que se usa no dia a dia e que também tem um correspondente na filosofia, né? Como os cínicos, os céticos, enfim, N tipos aí, N palavras aí do universo da filosofia que foram apropriadas pela linguagem popular, né? Vamos ver o que acontece com essa daqui também, tá? Bom, Maquiavel. Quem foi o Maquiavel? O Maquiavel ele foi um italiano, tá? Nascido em 1469 e morreu em 1527, tá bom? Vocês conseguem ver meu mouse aí, né? Ele nasceu e morreu na República Florentina, tá? Que é o que hoje a gente chama de Itália, mas na época não se chamava Itália, tá? Do mesmo jeito que, por exemplo, o Brasil não se chamava Brasil, né? Nessa época, por exemplo, não sei exatamente como chamava, mas o Brasil teve vários nomes diferentes, não era sempre um país por si, né? Durante muito tempo era parte de Portugal, etc. E a República Florentina é um pedaço disso, tá? Um exemplo disso. A gente vai ver já no próximo slide isso um pouco melhor. Tá? O Maquiavel, nessa República Florentina, foi secretário da segunda chancelaria. Tá? É uma espécie de diplomata. Tá? Então ele era um funcionário do Estado.
tá? Ele partia em missões em nome do Estado, né? Ele chegou a fazer missões bastante importantes, chegou a viver por um tempo, passar um tempo com o imperador de um império muito grande lá próximo, que era o Sacro Império Romano Germânico. Tá? Ele foi em missão para vários lugares, conheceu vários outros políticos e teve a oportunidade de aprender com eles e de ver como era a política que eles faziam. Tá? Ele conheceu muito bem a política da época dele. Tá bom? Esse período em que ele esteve em exercício, né, nessa chancelaria, né, foi um período em que os Médici, que vocês talvez já tenham ouvido falar, né, estavam fora do poder. Os Médici, né, eram uma família muito grande, muito poderosa, muito influente, muito rica, né, que aparece muito, às vezes, mencionado em coisas de arte, porque, por exemplo, eles financiaram muita arte. Né, eles financiaram vários artistas que hoje a gente conhece, como, acho que, por exemplo, o Leonardo da Vinci mesmo, alguns outros e tudo mais. Eles financiaram isso, eles pagavam para que eles fizessem obras para eles e tudo mais, tá? E os Médici, eles que mandavam nessa República Florentina, tá? Primeiro eles que estavam no poder lá, aí eles acabam saindo, eles são removidos do poder, e é durante esse período que eles foram removidos que o Nicolau Maquiavel, né, Niccolo Machiavelli, fica em exercício nesse cargo, tá? Depois disso, os Médici voltam, né, e aí ele acusado de traição. Ele aparece numa lista lá, numa lista de traidores, né, que circula, e que no fundo, até onde a gente sabe, era mentirosa, né? Então ele aparece lá nessa lista, ele é preso, né, e torturado, e eventualmente ele acaba sendo absolvido e solto, tá? Quando ele é solto, ele vai para a propriedade dele, perto da cidade de Florença, lá um pouco mais ao sul dela, uns 11 quilômetros, e lá ele passa o resto dos seus dias tentando voltar para o poder público, ele manda cartas para os amigos e pede para eles intervirem e tudo mais, e esses amigos acabam não ajudando, né? E ele acaba ficando de fora mesmo, tá? E uma das coisas que ele faz nesse tempo é estudar muito os clássicos, estudar muito os gregos, os romanos, tá? Principalmente os romanos. E esses estudos dele entra um pouco de coisas de filosofia e entra muita história, entra muitos relatos de generais, de imperadores, de coisas assim, tá? Esse interesse dele pela política em si aparecendo muito. E é nesse período que ele está retirado aí na propriedade dele, que ele vai acabar escrevendo as obras dele, tá? A primeira que ele escreve, a mais famosa, a gente vai ver mais para frente, é o Príncipe, tá? E, enfim, a gente vai ver daqui a pouquinho exatamente como é que se encaixa aí nessa história o Príncipe, tá? Esse quadro aqui é o quadro que é mais famoso do Maquiavel. Sempre aparece essa carinha aqui em capa de livro e coisa e tal. Mas eu fiz questão de colocar esse outro porque eu achei ele muito melhor, gente. Olha isso aqui. Esse primeiro parece um ET esse negócio aqui. Eu detesto esse quadro aqui. Não sei por que colocam. Acho que é só para difamar mesmo, coitado. Né? Aqui ele parece muito mais gente. Vamos lá. Então, aqui para falar um pouco da Itália, né? Antes dela ser a Itália, né? Então, a Itália, nesse tempo, ela ainda não tinha sido unificada, né? Ela ainda não estava toda, ela não era um estado só, né? Ela estava toda, ela era formada de vários pequenos estados, tá? Alguns dos quais até hoje existem, assim. Se você for para a Itália, pô, nunca fui, mas, né? Pelo menos sei que tem isso. Você tem lá vários pequenos estados em alguns lugares, né? Então, acho que, por exemplo, Mônaco, se não me engano, é um. Tem o próprio. Caramba, agora. O Vaticano, tinha esquecido por um instante, o próprio Vaticano, né? São estados independentes dentro da Itália. Então, mesmo depois desse processo de unificação, ele não foi tão completo ainda assim, né? Ficaram aí alguns pedaços ainda independentes lá dentro, né? E nessa época era muito assim, tá? Então vocês podem ver isso aqui tudo, né? Aqui vocês podem ver a botinha aqui, né? Como costumam falar, que é a Itália, né? Mas ela era toda dividida, tá? Toda dividida. O pedaço onde morava o Maquiavel, viveu, nasceu, nasceu e morreu, é aqui na República de Florença. Esse pedaço aqui é amarelinho aqui no meio, tá?
E vocês podem ver que ele está no meio de muitos outros estados, aqui do estado, dos estados pontifícios, que são da igreja, pertencem ao Papa, né? Tem aqui a República de Siena, perto, tem várias outras, e então tem, assim, vários interesses que estão colocados aí, como a gente vai ver aqui para frente, tá? Então, esse território ele não tinha sido unificado, né? A unificação vai acontecer só lá no século XIX, 1800 e pouco, tá? É um território muito rico, tá? Que é um centro de comércio muito grande, vem muita coisa que está vindo lá do Oriente, tudo que vem do Oriente para a Europa acaba passando por aqui, tá? E o contrário também, o que vai para o Oriente também vai para lá, né? Então acaba sendo uma região muito rica em função especialmente do comércio, tá? Tem esses diversos pequenos estados, né? Que a gente vai chamar aqui, né? Que são os reinos, repúblicas, ducados e tudo mais, né? Eles não tinham ainda essa ideia de Estado como a gente tem exatamente hoje, né? Inclusive vai ser o Maquiavel um dos que vai começar aí a falar de Estado de um jeito um pouco diferente, tá? Mas isso só vai se consolidar um pouco com os próximos autores que a gente vai ver, tá? E, bom, como vocês podem ver, tinha poderosos impérios e reinos bem perto aqui, né? Vocês veem aqui, por exemplo, aqui no sul da imagem, e se eu coloco o mouse lá, aparece um negócio em cima, mas vocês conseguem ver lá embaixo, tem o Império Otomano. E aqui na direita, vocês veem também Império Otomano, né? Então pensa que é um império que dava toda essa volta aqui, né? Chegava aqui do sul, que é o norte da África aqui, né? Vinha até aqui no cantinho, tá? Então um império imenso, super poderoso, tá? Aqui para a esquerda, né, para o oeste, tem a França, que já estava também unificada nessa época, então já tinha mais condições aí de, de intervir aí na região, né? Então é uma região muito disputada. Tem muitos interesses aí em conflito, né? E por não ter um poder centralizado, né, esses diferentes interesses e esses conflitos desses interesses geram uma política muito instável, né? Esse é um período de uma política muito instável que acaba gerando assassinatos, muitos conflitos armados, às vezes insurreições, muita traição, muitas coisas assim, tá? Era uma época muito complicada assim de estar envolvido na política. Tá? Bom, e aí, contribuições de Maquiavel para a filosofia, tá? Uma das questões principais aqui nesse ponto é que o Maquiavel vai ser o que é considerado assim o pai da ciência política, mais ou menos, né? É aí que está nascendo uma nova forma de olhar para a política. Por quê? Porque já se falava de filosofia política antes. Se vocês lembrarem das nossas aulas de Aristóteles, né, de Platão, isso aparece desde lá de trás e sempre aparece, né, pelo menos um pouco, né? Mas a forma como se falava em política era sempre uma busca do que a política deveria ser. Por isso que está destacado aqui, né? Então, o caso do Platão, por exemplo, ele fala do rei filósofo, né? Que o rei deveria ser um filósofo, e que buscasse a verdade e tudo mais. E ele falava como devia ser organizada a sociedade, com cada parte da sociedade tendo uma espécie de uma vocação, assim. Tudo bem, lindo, né? Só que nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Então se falava a filosofia política falava do que devia ser e não do que era, né? Falava pouco de como as coisas eram, né? E o Maquiavel vai ser um dos primeiros a tratar da política como ela é, né? Sem idealizar ela, né? E sem ignorar o que eu estou chamando aqui do lado feio dela, né? Então, para ele, não interessa assim, se uma coisa é moral ou é imoral, se está seguindo a ética, está seguindo o que ele acha que deveria ser o certo, o que alguém acha que deveria ser o certo. Não, o que importa é como a política é. Se você vai lá e vê como ela está acontecendo, tá? Que é um pouco que a ciência política faz assim até hoje, tá? A filosofia política de lá para cá também incorporou bastante isso, não é mais uma coisa tão idealizada, né? É uma coisa muito mais rica, né? E ele é um dos que vai ter contribuído um pouco para isso, tá? Ele fala quase exclusivamente de política, tá? Ele não vai se interessar por metafísica, por física, por questões de epistemologia, né? Se é o que é possível saber, o que não é possível saber, o ontológico, o que existe, o que não existe. Isso não é, ele não está interessado, ele meio que não dá a mínima. Assim. Ele vai falar
da política e da política como ela é, né? Ele é um republicano, por incrível que pareça, muita gente não sabe disso, né? Acha que ele é monarquista ou coisa assim, né? E ele vai também dar aí início ao chamado realismo político, tá? Que é exatamente isso, pensar a política como o que ela é, né? E não a partir de alguma definição nossa do que deveria ser, né? Então, com isso, ele vai tirar essa discussão do domínio da ética, do domínio da moral cristã, né? Que vocês, como vocês viram aí nas aulas de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né, que pensavam a coisa aí a partir da moral cristã. Então eles fazem, por exemplo, uma política, uma filosofia política que é pensando nisso, né, como chegar no reino dos céus e coisa do tipo. Isso não é o que vai interessar aqui, tá? As principais obras dele, do Maquiavel: O Príncipe, né, que acho que é a mais famosa, muitos já devem ter ouvido falar, né, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que é uma obra bastante republicana, é aí que aparece mais forte o republicanismo dele, tá? E A Arte da Guerra. Que não confundam com um outro livro do mesmo nome, que é do Sun Tzu, né? Acho que é um chinês, né? Não conheço direito essa outra obra, mas são duas obras com o mesmo título, tá? E aí aqui eu coloquei essa pergunta aqui do lado, né? Maquiavel era um filósofo, né? Porque o que acontece? Às vezes se questiona isso, se pode questionar isso. Porque a filosofia a gente pode pensar meio que de alguns modos diferentes o que é a filosofia, né? Se a gente falar em filosofia do jeito que a gente estuda ela nesse curso, por exemplo, a filosofia é uma coisa meio específica. É uma tradição específica do pensamento, que é ocidental, que vem lá dos gregos, chega até Kant, chega até Marx, chega não sei o quê. Ou a gente pode pensar de uma forma mais ampla, né? Uma filosofia do tipo como hoje em dia a gente usa, falar, tem uma filosofia de vida, né? Isso não tem a ver necessariamente com essa forma específica do pensamento, mas é uma forma mais ampla de falar disso, né? O próprio Maquiavel, ele não se considerava um filósofo, tá? E ele também forneceu um pensamento que não é sistemático, que nem, por exemplo, Aristóteles, que nem o Platão, que estão pensando num sistema, uma forma de pensar tudo, uma coisa que se aplica para tudo, né? E o pensamento dele, às vezes, é inconsistente. Ele próprio, às vezes, se contradiz um pouco, né? Mas, ainda assim, o pensamento dele tem uma certa coerência, né? E, enfim, eu estou me adiantando um pouco, mas enfim, ele acaba se valendo mais de exemplos e de apelos à experiência, né, o que já se viu, a história. Ele segue essa linha de pensar a história como mestra da vida, né, a história dizendo como as coisas acontecem, como elas podem acontecer no futuro, né, e mais do que pensar de fato uma lógica, fazer uma análise em outro sentido, assim. E isso não é uma coisa que geralmente não cabe na filosofia, né? Exemplo é uma coisa que só fala uma coisa do que aconteceu, não serve muito para você pensar logicamente e construir um raciocínio crítico e tudo mais, né? Enfim, mas ainda assim, se a gente defende que os escritos dele têm ainda um núcleo que é filosófico-político coerente e principalmente original, né? Está trazendo uma forma de pensar que é bastante diferente do que vinha até então, né? E por isso até hoje ele acaba sendo importante, seja para ser absorvido, seja às vezes para ser repudiado, né? Aqui o Príncipe, tá? A gente tem aqui a primeira impressão que teve aqui. E bom, é a obra mais conhecida do Maquiavel, né? E ele é escrito como uma espécie de um currículo, assim, é uma coisa para ele que ele pede para o amigo mostrar lá para os Médici e ver se eles gostam e chamam ele para participar do poder público de novo, que acaba não acontecendo, tá? A obra só é publicada, de fato, depois da morte do Maquiavel, né? E ela é escrita em italiano, né? O que é curioso porque é um momento em que está se começando a fazer isso, publicar coisas na língua local, né? Porque antes as coisas eram todas escritas e publicadas em latim, né? Ou às vezes grego, uma coisa assim, né? Então aqui é um momento que está tendo essa mudança, que vai ter essa mudança na própria questão de publicar a Bíblia nas línguas locais, que vai gerar o perguntaram do republicanismo? Como? A ideia de Estado-nação, né? Essa coisa vai.
Isso. Aqui a gente está tendo um começo disso, né? Ainda não tem exatamente aqui os estados-nação, né? E é aqui que está nascendo e vai ser exatamente uma das coisas que é o que o Maquiavel está ambicionando aí, né? Porque ele está falando nessa Itália toda fragmentada e o que ele está querendo é mais uma estabilidade e uma unificação um pouco, em algum sentido. Ele não fala claramente nesses termos, não coloca assim, mas está indo um pouco nesse sentido já, tá? Ele dedica a obra a um Médici, o Giuliano de Medici aqui, né? Mas esse cara morre um pouco depois e aí ele muda. Aí ele bota, não, dedica então ao Lourenço que está vivo, tá? Porque eram quando esse aqui morre é o Lourenço que sobe ao poder, tá? Nessa república, não é uma monarquia, tá? É uma república e é uma república toda esquisitona, aí, porque são as guildas que definem quem é que sobe ao poder, o cara que sobe ao poder, ele define quem é que vai ser o conselho, que vai mandar lá na região e tal. Então não é uma democracia, tá, gente? Não é uma democracia, não é participação de todo mundo, não tem nenhuma coisa assim, tá? Inclusive, o próprio Maquiavel acho que não era muito afeito também à democracia. Na época era muito mal vista, tá? Então, o Príncipe é muito importante porque ele traz essa nova visão política do Maquiavel, tá? E essa obra, ela entra num gênero que era o Espelho dos Príncipes. São obras que são escritas na época medieval para os príncipes mesmo, para os governantes, ensinando eles a como governar, né? Só que é isso, ensinando de uma forma moral, ética, tal, de como as coisas deveriam ser, né? A obra do Príncipe é extremamente controversa, né? E é exatamente porque ela não faz isso, né? Em vez dela falar, não, você tem que seguir aqui os ditames da religião, da moral e tudo mais, ele fala, não, você tem que se manter no poder, né? Você tem que se manter no poder e para isso você tem que usar tudo que você tem. Você vai agir de tal e tal forma para fazer isso, tá? Então ele ensina a lidar com a política como ela é, né? Ou seja, lidar com ela cheia de conflitos, de traições, de assassinatos, não ela como ela deveria ser no mundo ideal do cristianismo ou o que fosse. E para isso ele vai falar aqui da fortuna e virtude. São dois dos conceitos que ele traz aí, que ele queria, para falar um pouco disso, né? E a fortuna, ela é o quê? É a sorte, o azar, é o imprevisível, tá? É a coisa que não dá para a gente saber, né? E ela é poderosa, a fortuna, né? Ela é com a força da natureza. Ele dá um exemplo de que é um rio revolto, que pode destruir as coisas, que muda o seu trajeto, que leva a terra de um lugar para o outro, né? Ele também coloca, lógico, né, a gente tem que pensar que é uma obra renascentista, super machista, com várias questões assim. Então, ele coloca também a Fortuna como uma mulher, né? E é uma mulher que, como mulher, é atraída pelos homens jovens, né? E destemidos, e ousados e tudo mais. Então, ele fala para ser ousado, né? Na dúvida do que fazer, optar pela ousadia, porque isso costuma atrair a boa sorte, né? Só que não se pode depender da sorte, porque exatamente é isso, ela é imprevisível, né? Então, quem governa pela fortuna sobe fácil ao poder, porque subiu por uma graça assim da sorte, mas também perde o poder muito fácil, porque a fortuna é isso, vai para qualquer lado, vai hoje para um lado, amanhã para outro e não se sabe, tá? Mas não, isso não significa que o mundo é puro caos, né? Tem também como lidar com isso. E como lidar com isso é aqui, esse outro conceito, é a virtude, né? A virtude são as virtudes, né? Mas não são virtudes como a gente vinha falando até agora nos outros filósofos, lá da filosofia helenística e helênica, né? Não são as virtudes éticas e morais, nem são as virtudes aí do Santo Agostinho, do Tomás de Aquino, que são as cristãs. Não, são as virtudes do governante que sabe se manter no poder, né? Então são essas virtudes que têm a ver com força, que têm a ver com saber agir do jeito certo e tudo mais, né? E não se trata de virtudes abstratas, né, ou que vêm da razão, que são racionais, mas que é isso, que são de acordo com o que cada situação pede ou permite, né, mesmo que isso vá contra a moral, né? A moral para ele não reina, não é o que importa acima de tudo, né? Então isso inclui às vezes ser mal quando for necessário, né? Porque de nada vai adiantar um rei ser bonzinho e perder seu poder, né? E ela serve, como eu estava falando, para contrabalancear a fortuna, né? Porque se você se precaver, né, você consegue minimizar aí o impacto da fortuna.
né, se você conseguir construir bases sólidas para o seu governo. Tá? Aí coloquei aqui essa frase: os fins justificam os meios. Né? Vocês já tinham ouvido essa frase? Porque é geralmente assim que se fala, né, do Maquiavel e principalmente do Príncipe. Né? E aí a gente vai ver que não é exatamente isso, né? Porque por aí parece que é isso, qualquer fim justifica qualquer meio, né? E não é bem assim, né? A questão aqui é que o Maquiavel vai mostrar que o que parece bom pode levar a algo ruim, né? Pode levar a algo mal, né? O que parece um vício pode ser uma virtude, o que parece uma virtude pode ser um vício também, né? O contrário também, né? Uma coisa que parece má pode levar a algo bom no fim, né? E ele dá alguns exemplos disso, né? Ele fala, os florentinos, né, por exemplo, não quiseram se envolver lá numa insurreição que estava tendo numa cidade vizinha, né? Para não serem vistos como cruéis, né? Para não ir lá esmagar a rebelião dos outros e matar os caras e acabar com aquilo, não. Deixaram quieto. E aí o que aconteceu? A cidade foi destruída. Né? Então, um mal pior do que teria sido o mal de intervir, né? E dá um outro exemplo também, o Cipião dá um monte, o Príncipe é cheio de exemplos, os discursos sobre Tito Livre são cheios de exemplos, mas aqui, ó, ele vai falar aí do Cipião, né, um general romano, ele era muito benquisto, ele era um dos heróis, grandes heróis romanos, e uma das coisas era porque se falava que ele era muito misericordioso, né? Só que é isso, ele misericordiosamente não puniu um motim que teve contra ele. O que aconteceu? Teve outro motim, né? E aí levou à morte de um monte de gente que não precisava ter morrido, né? Se ele tivesse sido cruel, se ele tivesse feito essa coisa horrível de ter punido os amotinados, né? Então ele está mostrando aqui como não basta só seguir essa regra de não ser submisso, aceitar o que acontece, e querer ser assim bonzinho, porque às vezes isso leva a um mal pior ainda. Né? Então é isso, se o governante for bonzinho, e ele seguir a conduta moral, ele vai ser derrubado. Né? E isso traz consequências desastrosas não só para ele. Né? Então tem isso, a gente na nossa vida de cidadãos, né, se a gente vai ser bom, se a gente vai ser mal, se a gente vai fazer uma coisa, fazer outra, isso tem relativamente pouco impacto. Né? Agora, um governante, isso tem um impacto gigante, né? Porque aí isso afeta todo mundo, toda a população, tudo que vai acontecer lá embaixo, né? Ixi, pera, vamos lá. Então, eu queria perguntar, porque às vezes colocam, né, como imoral, né, o que o Maquiavel fala, né? Só que eu queria que a gente se perguntasse se isso é mesmo imoral, né, se é contra a moral, ou se é só amoral. Né, que é não tendo a moral como o valor principal e mais importante. Né? E aí aqui dá para a gente perguntar aqui, ele é maquiavélico? E eu quero saber de vocês. Essa diferença entre o imoral e o amoral seria mais ou menos assim, o a, né, quando está no começo dessas palavras, assim, é esse prefixo de não. Né? Então ele é um não moral. Seria o amoral. O imoral é contra a moral. Ir contra, isso. O amoral é pensar que a moral é nula, importa pouco. O imoral é ir contra e dane-se, é isso aí e tal. E eu queria saber Se de o vocês. Maquiavel é maquiavélico, sim. Exatamente. Você acha ele maquiavélico? Diga aí. Eu acho ele maquiavélico. Mas Ah, maquiavélico na leitura não moralista, né? Porque por mais ah, que eu não concorde com tudo que ele falou, ele lê de forma mais próxima da realidade, né? Acho que é isso, né? uhum, exatamente. Né? Mas é isso. Ele parece. Vamos lembrar aquelas definições que a gente deu lá no começo, né? Do que era ser maquiavélico, né? Então é só se importar com o seu próprio interesse, né? E ser mal, tá ligado? A maldade, né? Aí você continua concordando, Gui? Mal? Não, mal. Mal Mal não. E não. qual outra definição aí de estar mais interessado, bom, eu vou ser redundante, mas mais interessado em manter seus próprios interesses do que qualquer outra coisa, ser egoísta ou coisa assim.
Isso sim, né? Porque ele até queria um emprego com esse livro, né? Sim, também. Aí, eu tava Mas querendo cabe a emprego. gente pensar, né, também, se isso é só uma coisa de egoísmo, porque o cara ele era muito bom no que ele fazia, né? Então também é do interesse geral tê-lo fazendo, podendo contribuir, né? Verdade. Então Bem a gente tem pensado. aí, tem uma coisa de pensar um pouco essa coisa aqui, né, de os fins justificam os meios, né? Então a gente pensa, não é qualquer fim que justifica o meio, né? Qual que é o fim que vocês acham que ele acha que justifica os meios? Eu tô falando aí que ele que acham mais realista, a Valéria achou. O Vitor acha que ele é mais amoral do que maldoso. Né? Giovanna acha que ele era bom no que fazia, provavelmente sabia o que era bom e por isso era tão egoísta. Então, pois é. Aí, ó. É, E, que, como vocês acham que é essa coisa dos fins justificam os meios, assim? Lembrando assim, ele nunca falou essa frase, tá? Isso não está nem no Príncipe, nem em nenhuma outra obra, mas é uma forma que costumam usar para resumir aí um pouco as ideias do Príncipe, tá? Só que é isso, é uma frase criada para isso exatamente por quem discordava dele, né? Porque foram poucos os que, pelo menos na época dele, foram poucos os que concordaram com ele, né? O livro dele, depois de algumas décadas, passa a ser proibido pela Inquisição, não sei o quê. Inclusive, é o primeiro livro. Quando eles publicam lá a lista dos livros proibidos, a primeira linha é todos os livros de Maquiavel. Todos. Tudo que ele fez, assim, né? Porque a questão dele nessas obras políticas, a gente pode ver que não é só, beleza, ele está falando muito de como o governante vai manter o seu poder, né? Só que não é só o governante manter o seu poder pura e simplesmente, né? Tem uma outra questão aí, né? Vamos lembrar aqui como é que estava a época, né, dele aqui, essa Itália toda divididinha, guerra pra caramba, mercenários pra tudo que é lado, exército de mercenários, gente, é uma coisa horrível que ninguém controla direito, sabe? Quem pagar melhor, eles matam mais, entende? E, e é Pagar, isso. né? A morte virou Pois é, mercadoria. exatamente. E aí, o que que acontece, gente? Isso aqui, por que que ele quer tanto que o governante saiba se manter no poder? Ordem. Exatamente, né? Para ter alguma ordem nisso aqui. Porque ele ama a ordem ou coisa assim? Não. Porque ele é meio amoral ou imoral mesmo. Então a ordem para ele não é exatamente não é por ser um valor abstrato ou divino ou qualquer coisa. Mas é porque quando cai alguém, todo mundo se ferra, gente. Todo mundo se ferra. Que nem essa cidade que ele fala que foi destruída, quando tem um motim, morre um monte de gente, né? Quando um desses estados, todos, até tantos desses estados que a gente está vendo aqui, quando um invade o outro, é um horror, né? É aquilo, se mata a rodo, violência para tudo que é lado. E aí é isso, mulheres, homens, crianças, velhos, todo mundo se ferrando, né? Então a questão dele aí também está pensando de algum modo uma espécie de um bem comum, né? Não é um bem comum pelo bem comum, né? Não é porque é um valor cristão nem nada assim, mas, né? Deixa eu ver aqui o que estão falando. Essa frase é meio mórbida e pode ser usada para justificar um monte de coisa. Acho que não casa muito bem com a ideia dele, que seria abdicar da moral a fim de garantir a ordem, mesmo que através de meios questionáveis, o bem da maioria, pá. Essa frase é os fins justificam isso. Vitor, eu concordo bastante com você, né? Também acho que é por aí, né? Ana Maísa também falando, quando eu estudei Maquiavel, lembro que ele também, de ter também uma questão de ser temido e amado. Isso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Que ele dizia que era preferível ser temido do que ser amado. E ó, vamos ver se é exatamente isso que ele fala, né? Acho que isso também carrega a parte mais maquiavélica que ele tem, né? Pois é. E aí, bom, vamos seguir. Agora tem as questões. E eu quero depois, talvez, retomar um pouquinho com vocês isso, porque o que acontece? Eu gosto muito do Maquiavel.
E eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de Maquiavel na nossa cabeça hoje em dia, sabe? E aí vamos ver se der tempo a gente entra um pouquinho nessa questão. Vamos lá. Para as questões então, gente. Tá? Essa aqui do Enem 2019. Vou ler para vocês e vocês vão acompanhando aí. Dá para ler direitinho, né? Ou tá muito pequeno, coisa assim? Dá para ler? Beleza. Então, vamos lá. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias dos fins a serem atingidos, pode-se decidir o que é melhor para o bem comum. Não, perdão, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. É um livro esqueci qual é o primeiro nome da pessoa, mas Aranha, né? Maquiavel, A Lógica da Força. Tá? O texto aponta uma inovação na teoria política da época moderna, né? Que se expressa na distinção entre a idealidade e efetividade da moral, b. nulidade e preservabilidade da liberdade, c. ilegalidade e legitimidade do governante, d. verificabilidade e possibilidade da verdade, e objetividade e subjetividade do conhecimento. Digam aí, gente, o que vocês acham que é? Pode mandar aí no chat, pode falar. Dá um minutinho aí para vocês pensarem. É difícil essa, né? Essa é para quebrar a cabeça. Bom, vendo que vocês estão aí em dúvida, vamos responder aqui. É a gente, a idealidade e efetividade da moral, né? Porque o que é? O texto aponta uma inovação na teoria política da época moderna, né? Uma inovação política trazida pelo Maquiavel, né? Que está na distinção entre o que aqui? Vamos ver os outros, para ir eliminando os outros, né? Nulidade e preservabilidade da liberdade, né? Como a gente viu aqui, não apareceu nada de liberdade nas coisas que a gente estava falando, né? Ele não é alguém que está pensando, liberdade. Isso é tudo bem que ele minimamente tem isso um pouco como um certo valor, mas não é uma coisa que ele está colocando em discussão, o que é a liberdade e tal, né? É ilegalidade e legitimidade do governante. Bom, ele não está trazendo nada disso, até porque para ele a legitimidade do governante é que ele é governante, só. Assim, o próprio poder se justificando, sabe? Não, ele não quer saber se essa pessoa é um governante legítimo, ilegítimo, isso não existe, e no limite dá para dizer que não existe, porque todos são ilegítimos e tanto faz, então, né? Mas, enfim, aí verificabilidade e possibilidade da verdade. Isso aqui é uma coisa que está mais aí no campo daquela coisa de epistemologia, né? Pensando aí, Platão, que pensa que a verdade está em outro plano, que a gente chega nela filosofando, não, ou Aristóteles que acha, não, a verdade está por aqui, a gente encontra ela aqui mesmo, estudando, está aqui. Não, para o Maquiavel, tanto faz um quanto o outro, tanto faz o que for, ele não é nesse campo que ele está, não quer saber e discutir o que é a verdade. Né? E aí, objetividade e subjetividade do conhecimento. Outra coisa também desse campo, né? Então, como assim efetividade da moral? Né? A efetividade da moral é o que acontece efetivamente, né? Como ela se expressa efetivamente. Porque é aquela coisa que eu estava falando aqui. Idealmente, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Idealmente, a pessoa tem que ser, né, misericordiosa. Né? Então, aqui, ó, o Cipião ele tinha que ser misericordioso. Isso é o ideal, né?
Agora, qual que é a efetividade dessa moral? Se o cara for misericordioso, aí tem motim e morre um monte de gente. Entende? Então tem aí, ele está criando uma distinção entre o que é a moral na nossa cabeça e o que acontece na realidade. Entende? Então, por isso, para ele, vai se justificar, por exemplo, que um governante não cumpra, por exemplo, alguma coisa que prometeu. Por quê? Se ele vê que vai prejudicar o governo dele e botar o governo dele em risco, se ele cumprir aquilo que ele prometeu, ele tem que não cumprir mesmo, né? Porque é pior se ele arriscar tudo e perder e cair, né? É isso, é meio moral real e moral ideal, dá pra gente pensar por aí, essa moral cristã, ou o que quer que seja, tá na nossa cabeça, a gente não, tem que ser sempre bonzinho, gente, a gente sempre tem que respeitar os outros, sempre tem que fazer isso, aquilo. Só que aí se você, tudo bem, quando você é o André, a Ana Maísa, o Guilherme, tal, aí você pode ser bonzinho, tal, tanto faz. Mas agora, se você é um chefe de Estado, né? Aí você vai tentar ser bonzinho e você vai se ferrar. E aí vai se ferrar o quê? Todo mundo que estava junto com você, né? Todo mundo estava abaixo de você também. Vamos lá, próxima questão. Aí tem um pedaço do próprio Príncipe do Maquiavel. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Ó, aí que a Giovana que tinha trazido. Não, era a. Deixa eu ver aqui. Ih, caramba, perdi a parte. Foi a Ana. Foi a Ana. Então, a Ana tinha trazido, né? E vamos ver aqui como é que é essa coisa de ser temido ou amado. Né? Então ele fala: se vale mais ser amado que temido ou mais temido que amado, né? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, né? Então a gente quer ter as duas, né? Ser temido e amado. Mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Ou seja, se só puder ser um, é preferível ser temido. Tá? Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Né? Então é isso, não está pensando o homem como um ser político, bonzinho, qualquer coisa. Não é isso, o homem quer saber dos seus próprios interesses e tudo mais. Né? Enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Então, enquanto o governante é bom, quando está fazendo bem para eles, um sucesso, né? Então, te oferecem o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, né? Mas, quando ele chega, quando o perigo chega, revoltam-se, né? Então, ser amado é uma coisa volúvel, ser temido não, né? Se você é temido, que é isso? Você é amado, você pode ser traído do mesmo jeito, né? Uma relação aí de duas pessoas, a pessoa pode amar a outra e acabar traindo mesmo assim, né? Agora, ser temido, aí as pessoas, né, não vão supor. Então, como é que... Deixa eu ver se eu acho aqui o que a Ana tinha falado. Como assim? Deixa eu ver. Quando estudou Maquiavel, ele dizia que era preferível ser temido do que ser amado. Então, tá meio certo, né? Porque não é que é preferível ser temido a ser amado. É que é preferível ser os dois, mas não dando para ser os dois, então vamos ser temidos, né? Vocês estão já dando a resposta aí, né? Então vamos lá para a pergunta. A partir da resposta, desculpa, a partir da análise histórica do comportamento humano e suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. A galera está indo na C. Vamos ver. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. E é isso mesmo, gente. Perfeito. Aqui, ó. Respostinha aí, C, tá? Pode ver aqui as outras. Possuidor de fortuna, não sei o quê. A fortuna, como a gente viu, ele não fala no sentido de riquezas, né? Ele fala no sentido de sorte e é algo que vem e vai. Munido de virtude, não. O homem pode até ter virtudes, mas em geral não é. A visão dele é uma visão mais do ser humano como uma natureza maligna um pouco, né? Uma natureza, pelo menos, desconfiável, tá? Naturalmente racional? Também não. Isso aí é outra coisa. Né, sociável por natureza, aí tanto naturalmente racional quanto sociável por natureza cabe mais lá para Aristóteles, né, aquelas outras coisas que a gente já viu juntos. Tá?
Próxima questão, Unicamp. É, de novo, um pedaço do príncipe. Quando seja louvável a um príncipe manter a fé, aparentar virtudes e viver com integridade, não com astúcia, todos o compreendem. Contudo, observa-se pela experiência, em nossos tempos, que houve príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada, e souberam, pela astúcia, transformar a cabeça dos homens, superando, enfim, os que foram leais. Ou seja, teve gente que foi leal e se deu mal, teve gente que não cumpriu com a palavra dada e se deu bem, né? Então, vamos lá. Um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir, né? Então, a partir desse pedaço da obra aí, é correto afirmar que o jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política moderna explicitadas por Maquiavel. B. A prudência, para ser vista como uma virtude, não depende dos resultados, mas de estar de acordo com os princípios da fé. C. Os princípios e não os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante. Por isso é louvável a integridade do príncipe. D. A questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe, e por isso ele não precisa cumprir a palavra dada, desde que autorizado pela igreja. Vamos ver. Tá bastante gente na A. Alguém quer dar alguma outra? Pau, acertaram. Mandaram bem. É isso mesmo. O jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política moderna explicitadas por Maquiavel. O que é isso? Ele fala lá que o governante tem que parecer que é bom, tem que parecer que é misericordioso e tal, não sei o quê, mas se ele vai ser isso de fato, já é outra história. Agora essa última aqui, né? Eu dei uma modificadinha nela porque ela estava muito extensa, então vamos ver como ficou a minha. Se tiver confuso, pode ser que eu que estraguei alguma coisa. Vamos ver, né? Então aí, um trecho do príncipe, de novo. Necessitando, portanto, um príncipe saber usar bem o animal, desse deve tomar como modelos a raposa e o leão, porque o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não tem defesa contra os lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Aqueles que usam apenas os modos do leão nada entendem dessa arte. Ou seja, essa coisa também não vale só ser forte, poderoso e cruel, isso aí, porque, né, também dá problema. Desse modo, para Maquiavel, a noção de... Aqui é leão, tá? Não é lobo nesse primeiro. Deixa eu ver se eu consigo, inclusive... Oi! Cliquei e já deu a resposta. Desgraça. De... Eu fui tentar alterar o negócio aqui e eu dei o spoiler para vocês. Quem não viu, tenta responder aí, tá? Quem não viu, tenta responder, mas vamos lá então, vai. Para Maquiavel, a noção de leão, aqui, tá, no jogo, de leão, representa o uso da força. E, nesse sentido, deve demonstrar coragem e, acima de tudo, poder para aniquilar os lobos. Raposa é, no sentido apresentado na assertiva, uma figura metafórica que representa astúcia, sutileza e esperteza para lidar com os adversários. 3. A arte política é, no sentido apresentado por Maquiavel, uma forma ética de lidar com os adversários, pois, para esse autor, o homem é um animal político e por isso se traduz como um ser comunitário, né? Assinar a alternativa correta. Qual será, hein, gente? Qual será? Aí, ó, quem não viu, talvez. Bom, então aí é isso. Ó. Estão corretas a primeira e a segunda, tá? Então está correto que o leão representa a força, que deve então, né, esse poder para aniquilar os lobos. Quem é o lobo? É esse outro poder que está vindo contra você, né? Que está aí, né, e especialmente o lobo, é esse animal que vem alcateia, que às vezes age em conjunto, que não é tão honroso ou qualquer coisa assim, né? E a raposa, que é esse animal esperto, né? Então é isso, tem a figura da astúcia, então ela sabe escapar das armadilhas, mas contra o lobo ela não consegue, né? Contra o lobo ela não consegue, então tem que ser os dois, né? E é isso, em vez de ser um animal
político bonitão, que é como está aqui no terceiro, né? Uma forma ética de lidar com os adversários. O homem é um animal político e por isso é um ser comunitário. Isso daqui é Aristóteles, gente. Essa terceira aqui. Lembrem lá da nossa aula de Aristóteles, é exatamente isso aqui. Ele que fala que o ser humano é um animal político, que a gente vive em comunidade por causa disso e tudo mais. Tá? Por Maquiavel é isso, a gente viver em comunidade sei lá, ele não está nem se perguntando por que a gente vive em comunidade, mas a questão é que a comunidade é um esfaqueando o outro, tá? Vai mostrar o Brasil de agora? Então, pois é, né? E é isso, eu queria ver agora, a gente tem pouquinhos minutos aí, queria então trazer essa questão, né? Se vocês acham que tem algo que a gente pode aprender com esse cara. E aí eu estou pensando aqui menos para nossa vida pessoal e tudo mais, isso pode ser, sei lá, cada um encontra aí alguma coisa, mas pensando assim, a gente, na nossa prática política, né, nos nossos posicionamentos políticos, né, nas nossas organizações políticas, né, porque eu, pessoalmente, aí eu quero ver o que vocês acham, acho que a gente tem se tornado cada vez mais defensor de uma moral, assim, sabe? Querer sempre agir, a fazer o que a gente julga que é correto, sem pensar necessariamente o que é o resultado das coisas, né? Que resultado que a gente extrai das coisas, né? Então, assim, eu acho que um exemplo que dá para... Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Pode mandar, não chama, bem sem querer. Não, porque é isso. Eu estou pensando aqui, por exemplo, isso. A gente tem pacifismo assim como um valor, né? Acho que todo mundo acha que concorda que tem que ser pacífico. Mas dá para ser pacífico sempre, né? Dá para conquistar alguma coisa politicamente só com pacifismo, né? O que vocês acham? Né? Não sei, a violência tá aí, né? Acho que Pois pacífico a é. gente já não tá. Então, E tem uma questão que é, assim, por mais que o Maquiavel seja a figura do seu tempo e ele tenha dito coisas do seu tempo, muitas das coisas do tempo mesmo, eu não concordaria, talvez tivesse uma outra saída, mas a forma que ele lê, a gente tem que trazer para hoje. Que a forma que ele lê a Itália despedaçada, cheia de pedacinhas, sim. a gente tem que trazer para hoje. Sim, vendo uma realidade que tá todo mundo escondendo, né? Tá todo mundo, não, tem que ser tudo moral, cristão e tal, só que ao mesmo tempo, na vida real, tá todo mundo se esfaqueando lá, né? E Exato, aí, e exato. aí é isso, ele traz essa questão. E aí, o que a gente não tá vendo agora, que tá na nossa cara também, por exemplo, né? Quem sabe aí as próximas aulas pode trazer alguma coisa também pra gente pensar Muito doido, nesse né? sentido. Porque eu ia até fazer uma pergunta, né? Porque tem uma parte que ele falou que sobre a realidade, né? Alguma coisa com as incoerências, mas a realidade em si ela gera incoerências, né? Porque o plano das nossas ideias, tudo tá perfeito, tudo bonito, tudo certo. Quando a gente vai fazer o negativo, coerente. Uhum, Então acho que é um efeito da realidade já, né? Gerar uhum. incoerências. Sim. Talvez por isso. Aí eu ia fazer a pergunta para ti, se você acha mesmo que ele é amoral, ou se ele não tenta impor uma lógica, uma moral do Estado, ou essa tentativa de moral acima da moral. Aham. Então, eu acho, dá pra gente pensar assim, né? Só que aí a gente tá ampliando um pouquinho o que a gente tá chamando de moral, né? Eu acho que É, aqui quando ele tá pensando em moral, é isso, pensando nos princípios cristãos, né? sim. Em ter esse ideal de como deveria ser, como cada um deve se comportar, como deveria ser o mundo, né? E eu acho que nesse sentido não, porque ele não tá pensando, deveria ser assim, né? Por exemplo, é isso, ele é um republicano aí que tá topando trabalhar com uma galera que às vezes não é tão republicana, né? Exatamente. Mas é isso, mas é o que tem para hoje. É isso, é o que tem aí, vamos nessa, sabe? Mas em algum grau lógico que tem algum valor moral, algum valor ético, alguma coisa sempre Tem um tem, porque valor, isso. porque não tem Entendi. como você deixar de ter. Como que a gente deixa de ter valores? Qual que é a posição que não tem valor algum envolvido? Não existe, né? Exato. Só se não existir. Seria Aí meio beleza. vazio até. Filosoficamente, seria meio vazio. Seria a nulidade. Não sei. Uhum. Pois é Isso me possível algo lembra assim, Nietzsche, não por é? algum motivo, mas eu não gosto do Nietzsche. Mas, enfim.
A gente vai ter aula dele. Vamos ter aula de Nietzsche. Vamos ter aula dele. E eu gosto dele, então aí a discussão vai ser boa. Então você tem que me convencer. Eu vou fazer que nem aqueles caras idiotas que ficam assim, me convença com um copo de... Não tem nada de idiota nisso. A gente tem que, né? É isso aí, disputa de convencimento mesmo. Não, vamos. Vai ser interessante, porque o Nietzsche, ele é engraçado, meu. Eu vi hoje, inclusive, que eu tava pesquisando, ele morreu meio doido, assim, tipo, abraçou um cavalo. Não sei, uma fita meio doida, assim, né? Ele morreu meio fissuradão, assim, né? Sim. O Nietzsche você tá falando. E aí, mas aí, do Nietzsche, né? Voltando para Maquiavel. Nietzsche a gente vai conversar na semana que vem sobre ele. Ixi, não vai ser semana que vai ser lá para frente. Lá para frente. E o Maquiavel, eu acho que a gente quando a gente fala de moral, né, levando em consideração a moral cristã e essa coisa do certo, né? O certo tem lado, né, gente? Certo, exatamente. Exatamente. E aqui, para mim, é onde está começando a ter noção disso, assim, um pouco, sabe? Certo tem lado. Tá aparecendo um pouco isso. Deixa eu ver aqui que a Ana falou. Em algumas partes, Maquiavel parece minha avó. Só que minha avó fala mais manso. Ela diz que o melhor é a paz. Só que quando ela diz isso, são em situações que a gente tem que mentir ou omitir. Aí ela fala, melhor mentir ou não dizer para ficar em paz. Assim ninguém briga. Aí, ó, então sua avó é maquiavélica, é? Pois é, gente. É isso, acho que cabe esses questionamentos, para a gente pensar um pouco aí o que é, que moral a gente tem, ao que isso leva, sabe? Acho que é muito importante pensar isso. Qual que é o resultado de seguir o caminho que a gente está colocando como o melhor. A gente tem que ser sempre bonzinho, e a gente vai então só baixando a cabeça e apanhando, só ficar de boa, submisso, né? Então... Maquiavélico, do bem. Pois é. Beleza, gente. Mais alguma dúvida, mais alguma questão, mais alguma coisa? Algum comentário? Caso de um general. Não, eu ia falar então, eu tinha comentado do caso do Sião, né, do Cipião. Eu lembro desse exemplo, mas você esclareceu que não é a concepção de moral, né, se a gente levar a concepção de moral, sim, talvez o Maquiavel não rompa com isso, mas ele rompe com a moral estabelecida, né? Isso. Porque no limite, né, se você pensa a moral cristã, ela coloca uma coisa que é tipo, que é preferível você agir do jeito certo, independente do que acontece, né? Então é isso. Então, por exemplo, Jesus sabendo que vai morrer, vai lá e se entrega e tudo, né? São essas coisas. Você baixa a cabeça, é uma moral de submissão. Que não coloca a força. E ele fala disso, que a educação católica que era colocada só ensinava a ter força para aceitar as coisas. Ser forte do tipo, ser forte para passar por esse sofrimento que está sendo imposto a você e coisa e tal. Ser forte para ser fraco. Exatamente, ser forte para ser fraco. Em vez de ser, ser forte para lá meter a mão na cara e parar com isso tudo e tal, entende? E aí que tá uma coisa aí que eu acho que é valioso isso, né? Então é isso, é preferível então a gente ser perfeitamente ético e isso levar a uma coisa pior, né? Porque é isso, é que nem, não, beleza, vamos todo mundo ser super pacífico, enquanto isso tá a PM aí fazendo o que faz, né? Então ele vai topar, ele vai ficar sendo pacífico e é isso aí, né? Não violência. Né? Não que eu acho que tem que ir matar qualquer coisa, não, mas é assim, não precisa. A gente tá em maioria. Exatamente, né? Exatamente. Então, só que se é uma maioria calada, se é uma maioria cabeça baixa, se é uma maioria muito moral, muito ética, muito correta, muito ninguém pisa fora da linha. Aí vem o Maquiavel, né? Aí é o quê, né? Então, pois é. Né? Tem uma coisa com direito também que eu tava vendo aquelas aulas do Alisson Mascaro lá. E ele é um crítico da lógica posta, né, do direito como norma, fria. E eu acho muito louco, porque a gente é muito legalista. Se a gente tá na rua, assim, a rua tá fechada pra gente, a gente anda na calçada, tá ligado? Sim. É uma coisa que é compreensível até do comportamento humano, né? Principalmente no Brasil, que é só repressão, tiro, porrada e bomba, né? Mas
A gente é muito legalista, a gente não Sim. consegue imaginar a vida fora da legalidade. Sim, sim, pois é. Pois é. Não, e a gente vai ver isso quando chegar aí também nas aulas de Marx, né? Que a gente vai ter duas, né? É daí que tá vindo o Alisson Mascaro, né? Tá tirando essa crítica dele por esse É. caminho, né? Que é pensando, beleza. E é isso, dá para pensar uma crítica marxista da moral, né? Sim. Porque é isso, essa moral, esses bens, essas coisas estão vistas como bem, o que que elas estão, é similar a isso aqui, é um grau de que, o que isso está gerando, né? O Lenin gostava do Então, Maquiavel. Lenin gostava? O Lenin gostava do Maquiavel. Aí, ó. Aí você que tá dizendo, mas eu chutaria que sim, também, mas não tenho, não lembro de algum momento que ele falasse especificamente dele, mas eu chutaria que sim. Acho que tem uma frase do Maquiavel que é muito louca, né? E o próprio Maquiavel, ele falou: alguém de algum lugar vai fazer alguma coisa que eu não sei, mas vai unificar a Itália. Hum, Alguém de algum lugar vai fazer alguma coisa que eu não sei, mas vai unificar a Itália. E o Maquiavel é da hora, mano. Ele tem uma brisa muito louca, mano. Eu acho da uhum, hora o Maquiavel. sim, sim. Sim, é muito interessante. E a partir daqui é isso. Pessoalmente é a filosofia que me interessa mais, assim. Daqui para Nossa. frente é isso. Vai pegar uns caminhos que eu acho que são mais, sei lá, às vezes mais pé no chão, às vezes mais viajado ainda, mas ainda muito interessante para pensar hoje em dia, né? Então é É isso, isso aí. gente. É isso aí, galerinha. Valeu aí, Ana, Chidi. Muito obrigado. Tá? Gente, eu vou botar depois a aula lá no Google Classroom. Vocês, se tiverem qualquer dúvida, podem falar por lá, podem falar pelo Telegram, pode mandar mensagem pessoal, pode fazer o que quiser, tá bom? Aqui não tem moral nenhuma. Beleza? Falou, Falou, professor. galera. Até a próxima.